Vamos contar agora aqui com a presença da Priscila Asbeck, porque o IPCA 15, que é considerado uma prévia da inflação, subiu 0,52% em dezembro e, segundo o IBGE, os grupos de transportes e alimentação foram responsáveis pelo maior impacto no mês. Pri, explica pra gente esses números, por favor. É isso mesmo, Jairo. Então, o IPCA 15, só para a gente explicar antes qual que é a diferença para o IPCA normal, o IPCA 15 ele traz a variação dos preços do meio de um mês ao meio do outro, enquanto o IPCA fechado, ele traz, então, a variação dos preços no mês fechado, do começo do mês ao fim do mês. Então, esse IPCA 15, ele traz a variação de preços do meio de novembro ao meio de dezembro. A gente tem aqui um histórico do IPCA para a gente trazer uma análise de como que fica, então, o IPCA 15 no ano. Porque no ano a gente tem o IPCA 15 ficando em 5,9% no ano fechado de 2022, já que ele mede até dezembro, esse foi o dado de dezembro, e ele ficou em 0,52%, que está em linha com a expectativa do mercado. Os transportes foram um dos destaques de alta, os alimentos também, e aí sobre os transportes aqui a gente tem o histórico, e o histórico também diz respeito aqui aos transportes. O que a gente teve aqui no mês de agosto e setembro? Aqueles 2 meses de deflação, de queda no preço, justamente por causa das medidas que foram tomadas pelo governo Bolsonaro, de teto do ICMS, isenção de tributos federais, que fizeram os preços de combustíveis, energia, comunicações caírem bastante. Então a gente teve esses 2 meses de deflação. E aí eu conversei agora há pouco com o André Brás, lá da Fundação Getúlio Vargas, super especialista em dados de inflação. Ele falou que se não fosse por esses 2 dados de deflação aqui de agosto e setembro, pelas medidas tomadas pelo governo, o IPCA 15 teria ficado em cerca de 8,5% no ano. Então ficou abaixo de 6% por causa dessas medidas artificiais, o que gera alguns riscos a partir do ano que vem, como, por exemplo, se a isenção sobre os tributos federais que incidem nos combustíveis for retirada. Um outro ponto também que ele destaca é que esse 5,9% do acumulado de 12 meses do IPCA ainda assim está acima da meta de inflação para esse ano, que é de 5%, então não há o que comemorar muito, e ele coloca alguns alertas para o ano que vem. Ele diz que para o ano que vem a gente tem essa possibilidade de talvez algum retorno de algum imposto que pode impulsionar os preços, a ver como que essa situação vai ficar. E tem uma outra questão também, que é a questão fiscal. Então, com toda essa discussão sobre aumento de gastos, sobre PEC, isso pode acabar gerando um efeito tanto no câmbio quanto na demanda. Então, a demanda pode se manter aquecida. Ele falou que principalmente em relação aos alimentos, com o aumento de alguns benefícios, e também falou sobre a questão do câmbio, né, do dólar. Então, quando aumenta a incerteza por causa de um descontrole das contas, isso acaba batendo no dólar, então pode pressionar a inflação para o ano que vem. Ainda assim, ele falou, Jairo, que está com uma previsão de inflação para o ano que vem de 5%, falou que o mercado está ali perto de 4,9%, ainda assim está acima do teto da meta para o ano que vem, que é de 4,75%. Então, os pontos de atenção são essa questão fiscal, que pode bater no dólar e pode pressionar a demanda em 2023.